mas se eu me desviar dos caminhos do Senhor? Olha, esse é um problema que eu recebo todos os dias. Pessoas me escrevem, essa semana mesmo, um me escreveu desesperado, porque ele gosta de uma garota, a garota fornicou com uma outra pessoa lá da religião que ele frequenta, e ela recebeu a sentença profética lá da religião que ela frequenta, dizendo que agora ela está perdida para sempre. E ele fala, ela está muito arrependida, eu amo essa garota, eu quero me casar com ela, ela está muito arrependida, mas já disseram para ela que não tem mais salvação para ela. Ela está pensando em se suicidar, ela está pensando em fazer mal a si mesma, está em desespero. Agora eu pergunto, que Deus é esse que essa religião segue? Não é o Deus de amor da Bíblia, porque esse perdoa os pecadores e esse vai buscar cada um onde ele estiver. Quando nós nos lembramos do apóstolo Pedro, quer pecado mais grave do que negar o Senhor Jesus? Ele era um discípulo do Senhor, ele andou com o Senhor 3 anos, mas chegou um momento em que o Senhor foi preso, ele seguiu escondidinho, foi até o pátio da casa do sumo sacerdote, ficou lá na fogueira, em volta da fogueira onde estavam os soldados que tinham prendido Jesus, e ele lá, dando uma de quem não conheço, não sei quem é, não conheço, nunca vi, perguntaram para ele, 3 vezes perguntam para ele, não sei, não conheço, não sou amigo de jeito nenhum, até que chega um momento, lá em Lucas 22, versículos 61 e 62, virando-se, depois de ele negar o Senhor 3 vezes, o Senhor que estava lá dentro virou-se para ele, olhou para ele. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Estaria Pedro descartado por essa pisada na bola homérica que ele deu? Não, de maneira alguma. Depois o Senhor vai chamá-lo, vai chamar Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E nós sabemos, pela continuação, o papel que teve Pedro como um dos principais apóstolos no começo da igreja. Lá em Atos tem epístolas de Pedro também. Foi extremamente usado pelo Senhor, esse mesmo que havia rejeitado, que havia mentido para as pessoas, dizendo que não conhecia o Senhor, não queria se identificar com Ele. Esse é o Senhor amoroso que vai atrás daquele que se desvia dele. Quando o Senhor avisou que ele ia morrer e no 3º dia ressuscitar, falou para todos os discípulos não creram. Alguns continuaram lá em Jerusalém. Ele então efetivamente ressuscitou, apareceu para as mulheres lá na beira do sepulcro, isso na parte da manhã, do domingo, do 3º dia. Mas teve 2 discípulos que nem sequer quiseram esperar as coisas acontecerem em Jerusalém. Eles tinham escutado que o Senhor ia ressuscitar. Eles sabiam que o Senhor ia ressuscitar. Mas não quiseram esperar, eles não acreditaram. Eles acharam que o Cristo que tinha vindo era um libertador, que ia libertá-lo dos romanos, mas agora estava morto. Estava morto. Amigo, e a ressurreição? Vocês não escutaram lá ele falar que ia ressuscitar? O que vocês estão fazendo agora? Indo embora para Emaús? E eles saíram, viajando, a caminho de Emaús. E quem encontra eles no caminho? Quem deixa todas as coisas que poderia estar fazendo lá em Jerusalém, com os outros discípulos, e vai atrás de 2 desviados, vamos chamar assim, que estavam voltando para suas casas, para os seus negócios, para os seus afazeres. Quem vai atrás deles? O próprio Senhor Jesus. E eles não o reconhecem no começo. E o Senhor abre as Escrituras para ele e fala de tudo que estava escrito dele nos profetas, no Antigo Testamento, e chega uma hora que o Senhor se revela a eles. E eles abrem os olhos, eles veem que é o Senhor, e no momento que eles viram o Senhor desapareceu. Desapareceu da presença deles. E como eles ficam agora? Eles tinham insistido para o Senhor: Senhor, fica, porque é tarde. Ou seja, não vai viajar essa hora da noite, né, de volta lá para onde o Senhor veio, de Jerusalém. Não vai viajar, fica que é tarde agora, é perigoso. O que eles fazem naquela mesma hora? Na mesma hora eles voltam correndo
para Jerusalém. Não tinha tarde, não. Agora não tinha mais problema, não tinha medo, não tinha nada. Eles, saem correndo em direção a Jerusalém e ainda eles comentam assim: não nos ardia o coração quando ele abria as Escrituras para nós? O amor de Cristo para com eles tinha se derramado sobre eles. Não tinha, era irresistível esse amor. Eles estavam constrangidos pelo amor de Cristo. E a salvação você recebe quando você é constrangido pelo amor de Cristo. Não pelo terror do juízo eterno, que tem o terror do juízo eterno para os perdidos. Mas Cristo chama você com amor. Porque ele morreu na cruz para salvar pecadores. E a única condição que você tem que ter é ser pecador e reconhecer-se pecador. E ele mantém você salvo até o fim, no momento que você crê em Jesus. Ontem eu recebi uma mensagem, um e-mail, uma pessoa preocupada porque ela disse que o pai dela, já idoso, teve um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame, que a gente costuma chamar, e mudou completamente. Ele era convertido, era uma pessoa super piedosa, uma pessoa que só falava de Deus, só falava da palavra de Deus, e agora ele só fala palavrão, ele só xinga, só fala coisas imorais, ele está terrivelmente agressivo com todas as pessoas, e ela pergunta: meu pai perdeu a salvação? Será que o meu pai perdeu a salvação? Eu expliquei, falei: olha, isso aí é um acidente cerebral. Não tem nada a ver com a alma dele, com o espírito dele. É um acidente no cérebro. O cérebro dele deu um tilt lá, deu uma falha, não está funcionando como deveria funcionar. Se você considerar que uma pessoa que tem um acidente cerebral, cujos pensamentos já não são mais funcionando da maneira correta, perde a salvação, então você vai ter que considerar que todas as pessoas que creram em Jesus e morreram, perderam a salvação. Porque o cérebro delas não só sofreu um acidente cerebral, o cérebro delas morreu. Parou de ser irrigado pelo coração, morreu completamente. Zero, linha reta. Linha reta, morte. Então, se o cérebro pode funcionar, a pessoa não tem salvação, porque ela não pode mais pensar direito. Percebe o que a religião faz com o homem? A religião inverte. Se você for uma pessoa fiel, uma pessoa obediente, uma pessoa que segue os mandamentos, que segue a lei, etc., eu vou tirar você do Egito. Não é isso que Deus falou. Isso quem fez foi o mau editor de um filme. Supostamente. Não. Deus tira você da escravidão de Satanás. Quando você crê em Jesus como seu Salvador e dá a você, não meia salvação, não uma salvação meia boca. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz a carta aos Efésios no capítulo 1. Tudo já tem aquele que crê em Cristo. É uma situação resolvida. A comunhão dele pode melhorar a cada dia, isso é para melhorar até a cada dia, o seu andar, as arestas que ele vai tirando da sua vida aqui, mas a sua salvação está completa. Ninguém vai mexer nela. Ele já tem o título, ele tem o Espírito Santo, que é a certificação, a certidão da sua salvação. Quando você termina um curso, você tem uma certidão, você tem um diploma. Ele diz que você terminou o curso e merece receber o diploma porque terminou o curso. A salvação, nós temos o diploma, que é o Espírito Santo, mas nós não merecemos, porque nos foi dada de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Percebe agora? Se eu for salvo pelas minhas boas obras, eu vou chegar no céu e falar assim: eu cheguei aqui porque eu sou o cara máximo, eu sou o cara. Eu cheguei aqui porque eu sou a alma mais bondosa, a alma mais pura, a alma mais honesta desse país sou eu. Cheguei aqui por causa desses meus atributos, dessas minhas qualidades imensuráveis. Aí eu vou me gloriar. Graças a Deus não é por isso, porque ninguém tem um átomo de bondade que possa apresentar diante de Deus. Nós podemos apresentar nossos pecados só os nossos pecados. Nada além de pecados nós temos para apresentar diante de Deus. E quando você apresenta os seus pecados diante de Deus, Ele, limpa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João. George Matheson foi um homem que escreveu um hino muito bonito. Nós cantamos esse hino com uma letra mudada. Ele escreveu um poema, foi transformado em hino.
nós usamos uma versão bastante alterada até da original, amor que por amor desceste, amor, eu não lembro agora o resto da música, mas o hino que nós cantamos começa assim, amor que por amor desceste. E o original, na verdade, tem a ver com o dia em que ele saiu do médico, porque ele estava com um problema de visão, e ele foi ao médico, o médico deu a sentença, falou assim, você vai ficar cego. Você vai ficar completamente cego. Você está perdendo a visão, é irreversível, você vai ficar cego. Então ele saiu do consultório, apalpando as paredes para poder chegar até a casa da noiva dele, que ele estava noivo, e deu a notícia para ela, e disse para ela, eu vou ficar cego, mas eu dou a você a liberdade de escolher se você quer ou não continuar comigo. Ela, então, aproveitou a liberdade que ele deu e terminou com ele. Então, naquele mesmo dia, ele teve duas más notícias, né? Uma que ele ia ficar cego e outra que ele ia ficar sem a noiva. E aí ele foi e escreveu essa poesia, esse hino. Ó amor que não me deixa ir, eu descanso, minha alma cansada em ti, eu te devolvo a vida que te devo, para que nas tuas profundezas o seu fluxo possa mais rico e mais cheio ser. Ó luz que seguiste o meu caminho, eu te entrego minha tocha inconstante, para que restaures em meu coração a luz que não é minha, para que no fogo da tua luz do sol que empresto, o dia possa ser mais justo e brilhante. Ó alegria que me buscas em meio à dor, não posso fechar meu coração para ti. Busco o arco-íris em meio à chuva, e sinto que a promessa não é vã, e que o alvorecer será sem lágrimas. Ó cruz que levantaste minha cabeça, me atrevo a pedir para voar longe de ti, não me atrevo para pedir a voar longe de ti, lanço ao pó da morte a glória da vida, e desse chão brotam flores vermelhas da vida que será sem fim. Ó amor, ó luz, ó alegria, ó cruz. Ele, na sua pior situação, no seu pior desespero, ele mantém firme a sua confiança naquele que o salvou. Eu fiz uma tradução livre do poema, não tem rima, não tem nada, mas essas são as palavras que ele disse no seu poema. Que você possa crer em Jesus como seu Salvador e ter essa segurança, essa certeza, que mesmo que amanhã você bata a cabeça e para de funcionar tudo, já não consegue nem pensar direito, Ele é fiel. Nós somos salvos não porque nós somos fiéis, nós somos salvos porque Cristo é fiel. Porque Ele não muda, nós mudamos. Ele não muda. E Ele vai garantir a sua segurança até o final. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra que lemos aqui nesta noite, pela mensagem do Evangelho, e pedimos, Pai, se porventura alguém ainda não tem essa certeza absoluta da sua salvação, dos seus pecados perdoados, alguém que ainda teme o seu futuro, quando sair aqui dessa vida, que tu possas tocar esse coração, Pai, para que creia em Jesus como Salvador, para que aceite o perdão completo de seus pecados e a vida eterna, e para que comece agora mesmo a se regozijar, a se alegrar na certeza dessa salvação, dessa entrada em glória com Cristo no céu. Nós pedimos isso, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.